Bom, vamos começar aqui uma outra parte aqui na aula de empreendedorismo. E para começar hoje, vamos lembrar um pouquinho o que falamos na semana passada, né, na outra aula, que foi quando começamos a discutir a questão do empreendedorismo, né? Então vale a pena lembrar que a gente comentou acerca da definição do empreendedorismo, tendo por base uma definição que diz respeito às características do indivíduo, né? Enfim, a capacidade do indivíduo em tomar decisões, ter iniciativas, né? Ou então do conjunto de conhecimentos, né, que ele carrega, né, interno, em termos de ambiente interno da empresa ou em termos de ambiente externo da empresa. Comentei inclusive, né, que tanto quando a gente pensa em capacidade do indivíduo, que são características intrínsecas dele, como conhecimento, que também são características que ele vai buscar, né, deixa de lado a questão das estruturas, né, e reforcei essa coisa da estrutura como elemento fundamental para a gente estudar empreendedorismo, apesar desses elementos não aparecerem tão frequentemente, levando em conta uma das características da chamada resposta criativa do Schumpeter, né? A resposta criativa do Schumpeter, ela tem 3 características fundamentais, né? A primeira é que ela não pode ser notada antes, ela só pode ser percebida, né? Ser notada ex post, depois de você ter tomado essa ação criativa, né? Essa resposta criativa, que é a essência do empreendedorismo. Uma segunda característica dela é que ela é ruptura e ponto de mudança ao mesmo tempo, né? Ela provoca uma alteração drástica na ordem dos eventos, né? E a terceira característica, ela é composta de elementos que dizem respeito à sociedade, portanto a estrutura onde você está inserida, né? Onde você está inserido. Uma sociedade que tem que ter pessoas qualificadas em geral, uma sociedade que tem que ter pessoas qualificadas em campos particulares, né? Uma sociedade que tenha pessoas que tenha comportamento que envolva ações e decisões de forma autônoma, né? Então a terceira característica da resposta criativa, segundo o Schumpeter, ela trabalha com aspectos sociais, culturais e estruturais. Então eu chamo muita atenção para isso porque o Schumpeter ele é citado normalmente nas aulas de empreendedorismo, só que esse terceiro elemento da resposta criativa é deixado meio de lado, né? Ainda falando da questão do indivíduo, né? Comentei de um aspecto estrutural que o Brasil tem, que é uma herança cultural a outras, né? A gente vai ter a oportunidade de ver, mas a gente tem uma herança cultural que tem por base o escravismo, né? Que estruturou uma situação no Brasil que as possibilidades de empreendimento são precárias, né? Toda a nossa produção era para fora, nós não tínhamos base de renda para ter consumos, para ter níveis de consumo que permitissem a gente poder desenvolver um bem ou um serviço, né? Produzir um bem ou produzir um serviço para ter consumo local, né? E aí enumerei, né, vários momentos ou vários produtos que o Brasil sempre produziu e continua produzindo para fora, né? Pau-brasil, açúcar, algodão, ouro, café, petróleo, soja, minério de ferro, carne, enfim, e por aí vai, né? Então a gente tem sempre um problema, né? O que vem antes? É o desenvolvimento econômico geral ou vem o empreendedorismo do indivíduo, né? O desenvolvimento econômico em termos estruturais, ou basta ter o empreendedorismo do indivíduo e as coisas vão se resolver, né? A estrutura ou o agente. Então essa foi a primeira parte da nossa discussão, né, na semana passada. E a segunda parte a gente falou do conjunto de conhecimentos,
né? E que dizem respeito à inovação, à gestão do risco, né? Conhecimentos ligados ao ambiente externo, né? O ambiente estratégico, né? E ao ambiente interno, estratégico, tático, operacional, extremamente relevantes, né? E que dizem respeito, esses conhecimentos todos, ao que vocês estudam, né, no curso de administração, né? Planejamento, análise SWOT, BSC, né, Balanced Scorecard, gestão de pessoas, liderança, conflito, enfim, gestão de processos, projetos, né? O diagrama de Chikawa, e até você chegar ali, né, dentre outros itens que são necessários, são conhecidos no curso de administração, até você chegar na gestão do conhecimento, né? Lembrando que sempre quando você fala de conhecimento, você tem uma escala assim, né? O dado bruto, a informação, o conhecimento e o capital intelectual, né? Ela vai só sempre abrindo cada vez mais, né? Tem que saber inferir, né? Você chegar a ter informações, né, a partir de dados que você olha, né? Não cair num vício que a gente tem muito, né, de você ver uma afirmação qualquer por aí, você se apropria daquela afirmação e passa a dizer como se aquela informação fosse tua. Então isso foi o nosso primeiro encontro, né? E hoje a gente começa o segundo encontro comentando um pouco acerca do livro que vai ser base para a gente utilizar ele, assim, base para o nosso curso, né? É o livro de um autor extremamente conhecido nos cursos de administração, que é o Hidalberto Chiavenato. O livro cujo título é Empreendedorismo, dando asas ao espírito empreendedor, né? É bem interessante que ele fala espírito empreendedor do indivíduo, o empreendedorismo como característica do indivíduo. Então, parece que essa coisa que eu insisto muito, né? Ninguém, assim, a falta de preocupação com relação às estruturas onde o empreendedor pode se desenvolver não são aparentes ou não são notadas, né? Enfim, o Chiavenato vocês já conhecem, né? Seguramente vocês se deram, enfim, notaram ou deram conta que ele está praticamente em todos os anos dos cursos de administração. Ele tem a maior parte dos seus estudos na parte de gestão de pessoas. Ele tem alguns livros, né, nessa área, né, gestão de pessoas, recursos humanos, planejamento, recrutamento e seleção, comportamento organizacional, coaching e mentoring, né, que são coisas diferentes, coaching, mentoring e counseling, né? Então ele tem livros nessa área aí, sim, são livros que já saíram e têm saído, né, com várias edições ao longo dos anos, e seguramente vocês se depararam com esses livros ao longo do curso de vocês. Mas ele tem livros em todas as áreas da administração. Ele tem mais de 30 livros publicados na área de administração. Não é só na área de gestão de pessoas. Ele tem esse próprio livro aí do empreendedorismo, que está nos servindo como base para a disciplina. Tem também livros de teoria geral de administração, né? E também de administração pública. Então, um livrão de administração geral e pública, bastante razoável, bastante importante, né? E também de planejamento estratégico, né? E aí, falando um pouco do livro, para a gente começar os nossos primeiros passos, já levando em conta o livro propriamente, comentar um pouquinho dele, né? Do título, foi o que eu falei, né? O título que dá evidência à ideia de empreendedorismo como imputando uma certa responsabilidade ao agente, ao indivíduo. O indivíduo tem que ter iniciativa, o indivíduo tem que ser motivado, o indivíduo tem que ser empreendedor, né? Então, dá evidência desse elemento que eu tenho chamado a atenção, né, para vocês com relação
né, o ambiente, a estrutura é deixado de lado, certo? Embora, mais uma vez, quando a gente olha as 3 características da resposta criativa schumpeteriana, a terceira característica nos chama a atenção para uma questão estrutural. O livro ele é prefaciado pelo autor, é bem bacana, a gente vai fazer um pequeno passeio considerando os pontos que ele abordou no prefácio, que é bem interessante a gente fazer algumas lembranças, mas ao todo ele tem ali cinco partes, né? A gente vai trabalhar alguns capítulos dessas 5 partes, alguns momentos a gente vai utilizar outros textos, né? outras referências, tá? Então, além do prefácio, ele tem a primeira parte, que ele vai falar exatamente do espírito do empreendedor, tá? Ele vai falar assim, de uma série de circunstâncias e vai dar alguns exemplos, né? De pessoas que fizeram, né? Atuaram de forma empreendedora e hoje são conhecidas, né? De todos, né? Esse provavelmente a gente vai trabalhar hoje, né? Aliás, a gente vai trabalhar hoje, né? Esse tema, né? Aí na segunda parte ele fala de alguns aspectos com relação às providências iniciais que você tem que tomar, né? Então ele fala, por exemplo, a gente tem que saber a diferença, né, entre um produto e um serviço, né? Entre um produto e um serviço, porque se você quer começar com um produto, então você tem que ter matéria-prima, então a necessidade de investimento inicial é mais alta. Se você quer começar com um serviço, tem que saber as características fundamentais que tem um serviço, segundo o Kotler, Philip Kotler, né? Que é a intangibilidade, a inseparabilidade, a perecibilidade e a variabilidade. O serviço é uma coisa assim volátil, né? Por um lado, não demanda, né, um recurso físico, material, monetário, um capital alto, mas por outro demanda de você um capital intelectual alto, né? Então ele comenta essa diferenciação, a gente vai passar um pouquinho por ali ao longo das nossas discussões. A parte 4 fala de uma coisa mais relacionada com o mundo do planejamento estratégico, vai falar de visão, objetivo, estratégia, né? Eu tenho que ser capaz de reduzir aquilo que eu estou projetando fazer em termos de uma missão, tá? Em termos de uma visão, para eu poder relacionar presente e futuro. E além do mais, eu tenho que ser capaz de poder transformar isso numa representação, numa ilustração de etapas de um processo, tá? Extremamente importante isso. Lembrando que quando você inicia um processo, você inicia a sua empresa e você não quer que a empresa se descontinue, né? Você quer que a empresa seja contínua, né? Então o processo é uma coisa contínua, não podemos esquecer disso, tá? E aí também na outra parte, né, que é a quarta parte, enfim, a gente não chega a entrar na quinta parte, porque a quinta parte são novas abordagens acerca do empreendedorismo, é uma parte, digamos, mais teórica, mas a quarta parte, né, diz respeito ao gerenciamento de recursos e, sobretudo, gerenciamento de pessoas, né? Que aí cabe muito uma discussão que a gente já fez e vamos refazer, a questão da liderança, né? A questão do conflito, né? Motivação, competência. E essa parte do livro, exatamente ali no capítulo 11, ela é bem interessante, apesar da gente não
pelo menos não está na proposta, discutir esse capítulo, que é a parte de gestão de marketing, tem ali, no final do capítulo, como tema de discussão, os chamados negócios online. Então, para quem trabalha marketing digital, né, marketing, enfim, o que a gente está vivendo hoje, né, em função da nossa condição, né, é bem interessante. Lembrando que para trabalhar esses elementos, né, de marketing digital, negócios online, que é o filão, né, dos negócios hoje em função das nossas condições, tá? Tem que conhecer um pouquinho de comunicação dentro dos cursos de comunicação, dentro das teorias de comunicação, depois a comunicação no mundo empresarial, como que se dá a gestão da comunicação, certo? Para depois você pegar alguns fenômenos, né, alguns casos, né, que acontece, como é o que a gente está vendo hoje, né? As empresas que trabalham com comunicação digital, né? Então, assim, não digo se dando bem, mas estão tendo maior atenção do público em geral, em função da nossa condição atual, que a gente não pode fazer a compra presencial e obrigatoriamente somos obrigados a comprar virtualmente, né? Então esse capítulo 11 eu acho bastante interessante, né, para quem tem interesse em trabalhar com essa área, ou para quem está sensível com aquilo que está acontecendo conosco hoje, não só no Brasil, mas no mundo, certo? Então vale a pena dar uma lida nesse capítulo, tá? E aí, como eu falei, a parte final do livro, a quinta parte, né, ela trabalha mais elementos teóricos, enfim, de abordagem acerca do empreendedorismo, e portanto eu não vou desenvolver, tá? E aí, com relação ao prefácio, né, o que ele fala para nós, né, ele diz lá que o empreendedor, ele vai gerir um negócio. O que é gerir um negócio? Né? É você garantir vida prolongada com retornos significativos, certo? E para você garantir continuidade, né, com retornos significativos, porque não adianta você ter vida prolongada e ir se endividando ao longo do tempo. Você tem que saber fazer uma série de coisas, dentre elas a precificação, né? Para você poder gerir, o Chiavenato ele diz que você terá que planejar, organizar, dirigir, controlar, tá? Exatamente isso, tá? É o PODC, as funções administrativas, né, propostas pelo Peter Drucker, certo? Planejar, organizar, dirigir, controlar. Bem bacana isso, porque a relação que ele tem, o Chiavenato, com o Drucker, quando ele traz, né, um assunto que nós conhecemos, que vocês viram isso na disciplina de teoria de administração. E todos sabemos que o Peter Drucker, quando ele propõe o PODC, planejar, organizar, dirigir, controlar, na verdade ele está fazendo uma revisão, né, da visão do Henri Fayol acerca das funções administrativas, né? Então vale a pena pontuar aqui, né, que o Fayol ele está dentro lá daquelas teorias iniciais, né, científicas, clássicas, né? Portanto, ele nasceu em 1841 e faleceu em 1925, e o Peter Drucker vem depois dele, certo? O Henri Fayol, ele propôs o quê? Dividir a empresa em várias funções, certo? As funções empresariais. Então você tem a função técnica, a função comercial, a função financeira, a função de segurança, a função de contabilidade e a função de administração. Para o Fayol, a função administrativa, lembrando que eu estou falando de um autor que está trabalhando na virada do século XIX para o século XX, no começo
da sistematização do conhecimento acerca da administração. Tá? Então, para o Fayol, a função administrativa era o quê? Prever, organizar, comandar, coordenar, controlar. É o POCC, né? Que é assim que nós falamos, né? É o POCC do Fayol. Então, o que o Drucker fez? Ele transformou, né, o POCC do Henri Fayol no PODC, que é planejar, organizar, dirigir, controlar. Coisas necessárias, né, para você poder trabalhar na empresa. O PODC do Drucker, assim, majoritariamente a literatura utiliza quando vai discutir questões ligadas a planejamento, gestão, administração em geral. Na disciplina de teoria, você também estuda esses elementos, você consegue indicar com clareza cada característica, né, dessas etapas propostas pelo Drucker. Então, isso é importante, que é uma coisa necessária, segundo o Chiavenato, para você poder gerir um negócio, para você poder ser empreendedor. Tá? Voltando assim, para o texto do Chiavenato, quando ele fala do espírito do empreendedor, ele fala da paixão, do impulso, da inovação, portanto um elemento, digamos assim, sentimental, emocional, que precisa ser balanceado com aspectos racionais e emocionais, certo? Você precisa saber o que? Fixar metas e objetivos globais, saber definir os contornos, né, do seu negócio. E é importante isso por quê? Porque evidentemente você, na condição de empreendedor, não gozando de muito capital, você vai querer atuar na sombra, né, das grandes empresas, dos grandes negócios. E é ali que, segundo o Chiavenato, e não só segundo ele, segundo muita gente, é ali que você encontra um emaranhado de pequenos nichos de negócios, tá? E é onde você pode iniciar uma pequena empresa. E uma pequena empresa é importante porque ela tem capacidade, digamos assim, de ser ágil, inovadora, ter respostas rápidas. Do jeito que ele desenvolve essa discussão, parece que é algo relativamente fácil você conseguir iniciar um novo negócio, você ser empreendedor. Só que aí ele nos aponta o seguinte, né? Quais seriam os motivos da alta mortalidade prematura dos pequenos negócios, tá? No Brasil, por exemplo. No Brasil, né? Seguramente no Brasil, em outros lugares também, mas sobretudo no Brasil. Né? E aí ele diz que a gente, né, trabalha na improvisação. Nós trabalhamos com falta de planejamento, certo? E para você poder fazer alguma coisa, você tem que ter um estudo do empreendedorismo que responde a isso, né? Essa coisa de deixar de improvisar. Você tem que ter clareza. As perguntas são claras, mas são difíceis de responder, exceto se você se preparou para respondê-las. Então, quais são as questões importantes para você que quer empreender? Você tem que ter clareza no que diz respeito ao o que fazer, quando fazer, quanto fazer, como fazer, onde fazer. E para você poder amarrar tudo isso, você tem que saber fazer gestão de informações e de conhecimento. Tá? Então essa primeira parte eu acho importante para a gente se situar, né, de uma forma mais geral acerca da opinião do autor do livro com o qual nós vamos trabalhar, né,
acerca do empreendedorismo. Então eu vou parar por aqui e volto num outro vídeo para dar continuidade a esse assunto. Então até daqui a pouco.